belo um oloru kore, o guye pato kuria waneji. O sho salondu do deguluni, o kuyo kisale. O balua ia shebelebe kuru afrankuri, azoni karejebe. Shango mobuna kishere jeshere. O mo lo sonho beno dia sacrekere. Boa noite a todos, a todas, a todes. Hoje nós temos um grito de encruzilhada duplo. Temos aqui um primeiro momento com a Adriana Vasconcelos, estou esperando ela aqui chegar. E às 11 horas com o pai Rodney. Então, temos um grito duplo aqui. Vamos ver se a Adriana já está por aqui. Enquanto isso, enquanto o pessoal vai chegando, vamos ouvir aqui Vamos ouvir Luiz da Muriçoca. Coba laru ishu. Ishu suana. Coba laru ishu. Ibarabê, jubara. Deixa eu ver se a Adriana já está aqui. Olá! Olá, boa noite, a bênção, pai Sidney. Xangô abençoe a bênção, como vai? Bem, obrigada, um prazer imenso. Ó meu coração aqui, ó. Quase saindo pela boca, gente. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz, eu que agradeço por estar aqui conosco, estou muito feliz por poder conversar um pouquinho contigo, não é? Eu tenho dedicado os gritos de encruzilhada desse mês, não é? Quer dizer, a política negra, não é? Quer dizer, a política feita por negros. Fiquei muito feliz por você persistir, não é? Por você continuar nessa empreitada que certamente é seu Odu, não é? Certamente é seu Odu, e nós não devemos fugir do nosso Odu, não é? Então, eu estou muito feliz. Você é professora também, né? Professora como eu. Adriana Vasconcelos é professora, é mulher negra, é do axé, é ativista, está na luta, não é? Na luta por existência, resistência e resistências negras. E aí eu queria já abrir a nossa conversa, o nosso grito de encruzilhada de hoje, com você nos contando um pouquinho, não é? Quer dizer, da sua trajetória como professora, como é que você chega à política. Enfim, nos conte um pouquinho da sua trajetória até aqui. Bom, pai Sidney, quando o senhor diz que nós estamos falando sobre a política negra, nós estamos falando sobre a verdadeira política, né? Nós sempre soubemos fazer política, e a política de verdade, não a politicagem. Quando nós nos encontramos em um país que fomos sequestrados e que apresentamos para essas pessoas, esses algozes, um exemplo de democracia, que foi o Quilombo dos Palmares, é sobre isso que nós estamos falando, sobre a verdadeira política. Quando nós, mulheres negras, fomos as pessoas que sustentamos esta coluna e que estamos na base e viemos do matriarcado, onde gerimos, gestamos, é sobre isso que nós estamos falando, sobre pretos e pretas e pretes que sabem fazer política, que tem a política na veia, que tem a política na sua existência.
e sobre essas mulheres que são matriarcas e que não dependem e não precisam esperar do patriarcado para dizer o que fazer e como fazer. Bom, quem é a professora Adriana? A professora Adriana é mãe do Rafael e da Kênia e que sempre fez política no dia a dia. Que nós, população preta, somos nós que fazemos essa política do dia a dia. E falamos sobre política e falamos sobre economia, sobre saúde. Pode ser que não seja de uma maneira intelectualizada, que não seja de uma maneira, mas nós falamos, nós vivenciamos. Então, ninguém melhor para falar sobre isso que não nós. Sou professora da Rede Municipal de Ensino, estou no magistério há mais de 20 anos e faço esta política do dia a dia, sou militante de chão de sala de aula, e pratico a educação antirracista. A educação que faz com que esta divisão de cidadãos de primeira classe e cidadãos de segunda classe passe a não existir. Essa é a educação antirracista. E neste caminho todo, nessa travessia toda, eu fui me apropriando e tendo cada vez mais certeza de que este era o caminho. Em 2014, eu participei, fui uma das responsáveis por um intercâmbio cultural que falava sobre a diáspora africana. Então, os caminhos que os nossos ancestrais percorreram. Fizemos essa jornada com 10 alunos. Quem eram os envolvidos? Museu Afro Brasileiro, Museu Prince George, Aliança Americana de Museus e a minha escola. Como se deu esse projeto? Era financiado pelo governo norte-americano, um edital para todos os museus afros do mundo, e o Museu Afro Brasileiro vence. Segunda etapa, eles exigiam que fossem alunos de escola pública e que fossem negros. A nossa escola vence e eu entro como uma das responsáveis por esse projeto, que foi brilhante, porque daí a gente tem a certeza que a conexão com a nossa ancestralidade, ela nunca pode ser rompida. E é essa tentativa que sempre fizeram conosco, dia após dia, secularmente, né? A perda, a retirada da nossa identidade. Quando a gente faz esse resgate, alunos que viviam cabisbaixo, aquele ombro projetado para frente, o olhar também baixo, a postura muda. Professora, tenho orgulho de onde venho, tenho orgulho de quem sou e sei aonde quero chegar. E ninguém vai dizer para mim qual é o meu lugar. Eu determino o meu lugar. Mas, Sidney, isso no mínimo, no mínimo fortalecedor, no mínimo. Porque daí a gente para e pensa, estamos no caminho certo. Essa luta, ela está sendo árdua, nunca foi fácil, estamos aí, temos as nossas ancestrais que podem nos comprovar isso, né? Essa estrada que nunca foi de flores, mas eu digo que foram sempre, uma estrada sempre de vitória. Porque nós estamos aqui. Então é uma estrada de vitória, é uma história de vitória, essa é a nossa história. E quando chega em 2016, vem o golpe.
e aí eu não falo o nome daquele vampiro de direitos de jeito nenhum. Vem o golpe e ele, interino ainda, acaba com o Ministério da Igualdade Racial, da Mulher e Direitos Humanos. Eu disse, o recado está dado, e o recado está dado para nós. Porque nós avançamos, nós lutamos, conseguimos políticas que nos fizeram avançar, e aí, neste momento, eu digo que eles deram uma piscada e a gente avançou. E quando eles abriram os olhos, eles fizeram da forma que eles sempre, que também é modus operandi deles, né? Que é aumentar as nossas mortes, aumentar a impossibilidade de avançarmos. Se nós formos falar em leis, nós vamos ver que, historicamente, as leis que foram feitas foi para que nós não avançássemos. Mas que povo é esse, né, Pai Sidney? Que povo é esse que, mesmo com tudo isso, avançou e continua avançando? Então, esse retrocesso todo não foi por acaso. Em 2016, eu me lanço nesta jornada, porque eu digo que é uma jornada e uma aventura, já que as nossas candidaturas, elas nunca são aquelas que eles pegam na mão, explicam como se dá tudo, inclusive o investimento financeiro, né? E aí, mas a gente é da guerra, não é isso? Nós somos da guerra, minha Sam é minha mãe, e ela diz, vamos para a luta, vamos a campo. E foi isso que eu fiz. Digo que a gente assoprava o tanque de gasolina para fazer render a gasolina, porque tínhamos que estar... Detalhe, a equipe era composta por 2 pessoas. Tínhamos que estar em todos os lugares, e aí conseguimos 5.279 votos. Nesse momento, eu vou para a assessoria parlamentar, e aí sim, a gente consegue entender como se dá tudo por dentro. E também consegue entender que, se estivermos lá dentro, a gente consegue fazer políticas públicas para nós. E que quem está lá não tem essa intenção. E que, se nós não estivermos lá, não tem essa transformação. Não vai acontecer. Entendo toda a dinâmica que se dá, então, essa questão de verba parlamentar, projetos de lei. Neste momento, eu consigo trazer os nossos para dentro, para mais próximo desse espaço, que é nosso, e começo esse caminho de real transformação. Em 2018, eu saio para deputada federal, e aí eu digo de novo que é a mesma coisa. Ninguém vai pegar na mãozinha e dizer, olha, já que num primeiro momento você trouxe 5.000 votos para nós, 5.000, quase 6.000 votos, agora, não tem essa ilusão. Mas sabe que a gente até às vezes sonha, né? Por algum momento eu tive, mas depois a gente já volta à realidade. E o que mudou? Ao invés de atravessar São Paulo, eu tinha que atravessar o estado. A mesma coisa. Pega carro, vira estrada, troca a roupa dentro do carro, mas sabendo que era uma luta que eu não estava sozinha. Era uma luta que eu sentia a nossa ancestralidade dizendo, segue que a gente está junto com você. E faço 20.144 votos. E aí a gente se depara e pensa, para e pensa e diz, poxa, agora sim, né? Agora vai ter um reconhecimento. Lê do engano. Neste momento eu volto para a sala de aula, o que foi essencial, e aí o senhor, enquanto professor, sabe o quanto é primordial que estejamos próximos e trazendo as nossas experiências, as nossas vivências para dentro desse espaço. Leva essa experiência
que tive dentro do parlamento, dentro da Casa Legislativa, para as nossas crianças, que vê a política como algo muito distante. E não é por acaso. A estrutura faz com que a gente tenha esta ideia de que aquele espaço não é nosso. Aquele espaço não é para a gente. Aquele espaço não nos pertence. Nossa, professora, então quer dizer que eu posso ser vereadora? Sim, você pode. Professora, então também posso ser prefeito? Pode ser prefeito. Então foi muito rico, porque a gente traz essa proximidade, de novo a perspectiva de vida e o entendimento que aquela política lá dentro só vai ser real se ela estiver atrelada com a política do dia a dia. O Grêmio escolar ficou mais inflamado, eles entenderam que é no chão, no nosso dia a dia, que a gente consegue realmente levar e atrelar essa política institucional e fazer a mudança realmente. E aí hoje me coloco novamente à disposição. E eu digo, pai Sidney, que é uma luta que ela não é, ela é cansativa. Se nós não estivermos de verdade com o propósito e pensando no coletivo, pensando que não é a professora Adriana que está indo, somos todos nós. Somos todos nós. E não é dar voz, é servir de ponte para que todos nós cheguemos lá. E juntos, né, então, juntos nós vamos criar possibilidades para que essa transformação seja efetiva. Então, essa é a minha pequena trajetória de maneira resumida. Então, nós estamos na terceira, né? A terceira experiência, o número 3 é um número muito significativo, Icoritar-Metá, a encruzilhada, não é? Quer dizer, é o terceiro caminho, e certamente será um caminho de vitória, não é? Quer dizer, é muito significativo o título que nós demos para essa conversa, Nós por Nós, porque de verdade nós só podemos existir através de nós mesmos, né? Nós sabemos que nós não existimos para a branquitude, não existimos, de verdade, a gente precisa ter muito nítida essa verdade, né? Egiobê diz, a verdade não tem pressa. E a gente precisa saber que nós, fora que para a branquitude, nós não existimos, né? Quer dizer, nós não existimos. Portanto, se não formos capazes, não é, de eleger os nossos, nós continuaremos não existindo. E aí, nós tivemos agora recentemente, né, os números de candidaturas negras, né? Me parece que cerca de 276 mil candidaturas negras, né, pretos e pardos, autodeclarados. Eu confesso, né, que eu fiquei muito animado, eu sou um otimista de plantão, então eu fiquei muito animado, porque pelos dados, nós nunca tivemos tantos negros autodeclarados na política. Nós sabemos, tudo bem, a gente vai saber, a gente sabe que tem afroconveniência, que tem um ou outro, tudo bem, a gente está sabendo, mas é um número significativo, não é? E aí eu queria trazer, queria ouvi-la um pouco, porque, enfim, todos nós somos seres políticos, eu também sou político, mas você está lá, você tem experiências como candidata, né? Você tem experiência na máquina política, você tem experiências muito de perto. Então, eu queria dividir aqui com os nossos seguidores o que você pensa desses dados, né? Desse número tão significativo, 45%, 46% de candidatos autodeclarados negros em todo o Brasil para
para esse pleito, né? Esse pleito agora de 2020. Como é que você vê esses números? Bom, Pai Sidney, também sou uma entusiasta, né? Sou aquela que sempre está ali com o pensamento positivo, mas como o senhor bem colocou, nós temos dois caminhos aí para analisar. Tem a questão do financiamento, né, que nos foi direcionado, e aí quem nunca se viu negro, quem nunca se viu preto, quem nunca se viu pardo, aparece ali uma bisavó, uma trisavó, e ele se autodeclara. Nós já vimos isso na questão das cotas universitárias, né? E aí não podia ser diferente. Tem os afro-oportunistas, mas também tem os desonestos. Porque eu falo que se ainda os nossos que nunca se entenderam como negros e negras, tem aí uma construção histórica que nos obriga diariamente, dioturnamente, nos negarmos. Então, aí é um assunto que a gente pode avançar num outro momento. Mas também tem os desonestos, que sempre estiveram no lugar de privilégio e sempre e dizem, este é o meu lugar. Então, eu vou ter que fazer alguma coisa, porque eles estão tomando o meu lugar. E aí eles não têm o menor problema em se autodeclararem pretos e pardos. Então, é a questão. Mas, num outro sentido, um outro momento, eu vejo que teve realmente um aumento significativo partindo dos nossos que realmente estão interessados em estar num outro lugar lutando pela nossa causa, pelas nossas pautas. E que para nós é um ganho imenso. Qual que é o grande entrave ainda neste sentido? O meu sonho é que a gente tenha o nosso partido, né? Eu tenho que deixar isso aqui registrado. Mas enquanto nós não temos, é interessante que se tenha este aumento, interessante também que nós estejamos unidos neste momento, no sentido de, como eu disse no começo da nossa conversa, partido nenhum vai pegar na mão e dizer, sente aqui, eu vou te explicar como se dá essa engrenagem. Então, nós que já estamos lá dentro, é importante que a gente se una aos nossos que estão chegando e apresente como se dá essa estrutura. E temos que estar dentro dela, nos lugares de decisão. Então, dentro da estrutura partidária, nos diretórios, no lugar onde se divide o dinheiro. Nós temos que estar nesses lugares. Então, eu vejo com positividade, com todas essas observações que fizemos no início da fala, mas eu vejo com muita positividade. Eu vejo que é um avanço. Continuamos avançando, até que tenhamos o nosso partido. Então, enquanto não temos, temos que nos unir lá dentro, quem já estava, pegar na mão dos que estão chegando, explicar como se dá essa estrutura, explicar que a gente não pode continuar sendo aquele que fica balançando a bandeira no meio da manifestação e quando sai para um pleito, para uma disputa, o dinheiro continua indo para os mesmos, continua indo para as candidaturas brancas. Então, se estivermos unidos, se nós que já estamos antes, nos unirmos a esses que estão chegando, a gente consegue continuar avançando e ter uma modificação e termos mais dos nossos eleitos. Então, eu vejo com positividade.
porque a gente não está mais dormindo, esses que estão aí achando que o modus operandi deles, que foi sempre, que é secular, que ainda vai funcionar, é bom que que alguns deles estejam ouvindo, vendo essa live, porque eu estou dizendo que a gente não cai mais nessa história. Professora Adriana, olha só, nós estamos num momento, não é, quer dizer, os últimos 2 anos têm sido devastadores no Brasil, não é, quer dizer, o Brasil se tornou um lugar insuportável de habitar, né, de viver. Sim, isso. E nós temos um problema muito sério, que estrategicamente, na minha cabeça, é mais uma estratégia de quem está no poder. Nós temos assistido reiteradamente o enfraquecimento das instituições, do judiciário, do executivo e do legislativo, né? Quer dizer, as instituições democráticas, elas têm sido enfraquecidas. Na cabeça, não é enfraquecido. Elas têm sido intencionalmente enfraquecidas. E aí a gente tem um movimento, isso sempre aconteceu, mas a gente tem tido um movimento também do movimento negro, de alguns, quer dizer, o movimento negro são movimentos, né? São movimentos negros. Mas a gente também tem tido uma parte do movimento negro acreditando que é possível mudar, ter mobilidade social e mudar alguma coisa fora da política. Não é? Quer dizer, é possível mudar alguma coisa sem escurecer a política, professora Adriana? Mas, Sidney, eu falo com muita certeza, não é possível. Nós temos que estar lá dentro, porque nós estamos falando de poder, nós estamos falando de poder, nós estamos falando de um lugar que dita como vai ser os rumos das nossas vidas. Se nós não estivermos lá dentro, nós vamos, não tem como, nós vivemos neste lugar que está insalubre. É nesse lugar que nós vivemos. Nós estamos vivendo sobre a égide daquela coisa. Se nós não estivermos lá dentro, eu temo muito, porque eles vão continuar fazendo da forma e com mais força ainda. Então, nós temos que estar lá, para nós fazermos políticas públicas para nós e para os nossos. Nós temos que estar lá para nós nos defendermos. Nós temos que estar lá para nós dizermos que eles não vão continuar atacando as nossas matrizes africanas. Nós nos defendemos, a gente sabe disso. A gente sabe disso. Mas nós temos que ter uma legislação que nos proteja verdadeiramente. Porque a gente pode dizer, ué, mas na legislação tem a liberdade de culto e de crença. Está lá. Mas quem é que vai fazer com que isso seja efetivo? Se não nós. Eu fico com essa pergunta. Se não formos nós, então não adianta nós não estarmos lá dentro. É uma perda. Nós estamos falando de direção, de direcionamento das nossas vidas, que para este governo é significado de morte, a opção que ele nos dá. E é para nós. Quando eu disse que o golpe de 2016 era um recado para nós, era para nós. E hoje ele fala descaradamente, sem nenhum pudor,
Ou você escolhe, você pode escolher ou morrer de fome ou morrer infectado. Ele não nos dá outra possibilidade que não seja morrer. Então a gente não pode deixar este poder nas mãos deles. Nós não podemos. E vou um pouquinho além. Este é inimigo declarado, mas eu vou um pouquinho além. Vou falar dos aliados. É muito bom que o antirracismo esteja crescendo. É muito bom, porque a luta é contra o racismo. Só quem sabe, quem entende profundamente e verdadeiramente somos nós. Hoje, Pai Sidney, eu não sei se... Eu fiquei chateada, mas eu não digo que surpresa. Um político que eu admiro, que também trabalhou muito para que para que a Lei 10.639 fosse implementada nas escolas, a 11.645. Eu, enquanto professora da rede pública, vi quão transformador foi o empenho em cursos para os professores, o leituraço que traziam os nossos autores para as nossas crianças. Então, teve um avanço, mas ainda é uma pessoa branca falando. E hoje, ele tuitou o seguinte: nessa questão aí que aconteceu com o Robinho, essa loucura toda, e aí teve o Casagrande, que fez aí uma fala, e aí hoje ele está eu falo que ele virou o virgem do mundo. Virou virgem. E aí ele disse assim, esse político que eu estou dizendo: nem toda casa grande é ruim. Alguma coisa nesse sentido. Nem toda casa grande é ruim. Mas eu estava dirigindo, eu acelerei, eu falei, bom, deixa eu voltar à lucidez, que senão acaba batendo o carro. E é um político que ele ajudou, de certa forma, nos ajudou de certa forma. Mas é um homem branco, que na melhor hora, ele vai escorregar. Eu disse, como, em momento algum, eu respondi, em momento algum não existe e nunca vai existir uma casa grande que não tenha sido péssima. Então foi um trocadilho, foi horrível, horrível, e que só a gente sabe a dor, e que para ele foi só uma fala, ele só estava elogiando o amigo dele. Então é muito ofensivo. E que se nós não estivermos lá dentro, até com os aliados, nós estamos correndo risco. Eu digo correndo risco. Eu penso que é isso mesmo, essa fala é fundamental, não é? Mesmo quando estivermos entre os aliados não deixam de ser brancos. Então, o fato de ser aliado não enegrece a pessoa, ela continua branca. Portanto, Exatamente. O racismo estrutural, ele está para além, né, dessa questão da pessoa decidir ser uma aliada, e sim, tudo bem, eu acredito que é possível uma luta com aliados, não é? Mas o aliado, ele é aliado, mas ele não enegreceu, ele não... o açoite, né? Quer dizer, não lhe pegou.
E Exato. eu digo sempre o seguinte, professora Adriana, o aliado pode se desculpar, nós morreremos antes da desculpa. Essa é a questão. O aliado, ele sempre Isso. pode se desculpar. A branquitude, ela sempre pode se desculpar. Quando nós pensarmos em nos desculpar, já estaremos presos ou mortos. Essa é a questão e ela precisa ser dita. Exato. Então, temos que estar lá dentro. Definitivamente. Podemos fazer a luta aqui fora, sim, mas temos que estar lá dentro. Isso, não abro mão disso. Nós somos professores, não é? Você é professora, eu também professor. Começamos a ministrar aulas muito cedo, não é? Nas regiões periféricas de São Paulo. E nós amamos, né? Nós amamos ser professor. Eu também, eu acredito na educação. Acredito muito na educação. Eu só acredito numa mudança por meio da educação, de uma verdadeira educação, numa educação de qualidade para todos. Não é? Quer dizer, a educação é transformadora, sim. Ela pode ser transformadora. E aí eu queria que você contasse um pouquinho para nós as suas ideias, né? As suas ideias. Isso já está posto, porque você tem uma longa caminhada, é a sua terceira candidatura. Mas eu queria aproveitar também essa nossa conversa, né, para as pessoas, para reforçar, né? Na verdade, eu queria fortalecer as suas ideias políticas, né? E as suas ideias como candidata, né? Quer dizer, para a educação, para a luta antirracista, para a cidade de São Paulo, nós por nós. Como será esse nós por nós? Bom, pai Sidney, eu sempre parto, né? A gente tem esse olhar a partir da educação, de onde eu venho. Então, toda a política pública que eu penso é a partir da educação. A educação pública de qualidade, ela é necessária e nós temos que lutar por ela, principalmente nesse momento que a privatização é o sonho dourado e estão trabalhando incessantemente para que ela aconteça. Eu vou dar um exemplo muito prático. Os céus, eles foram feitos em lugares estratégicos, nos lugares periféricos, de pouco acesso. Porque falar da periferia, como sempre apresentam, como é um lugar de tristeza, de mazela, de sofrimento e muita de inferioridade. Mais ou menos eles apresentam o continente africano para nós, dessa mesma maneira, né? Não é por acaso. Tem aí uma estratégia, tem aí um porquê. A periferia é um lugar de potência. E essas potências, elas devem ser potencializadas. Então, os céus, ele é um aparelho que leva essa potencialização. Porque se essas pessoas não podem sair de lá para ir ao teatro, para ir e ter ali uma educação completa, porque a educação, para ser completa, ela tem que estar atrelada à cultura, ao esporte, ao lazer. Então, este lugar, ele está completo, atende as nossas crianças, principalmente as nossas crianças negras, que a maioria que moram nesses lugares são as nossas crianças negras. E agora, não surpresa, nenhuma surpresa, eles querem privatizar. E aí estão dizendo que vão privatizar primeiro essas áreas de esporte, cultura e lazer, e aí depois, pai Sidney, como sempre fizeram, puxa a cerquinha para o lado e privatiza a educação como um todo. Ou seja, cerceia o acesso. Tem muitas pessoas que não entendem essa questão da privatização, falam, mas tendo lugar para estudar, tudo bem, não tem problema, porque realmente eles não explicam para a gente o que é isso. Uma das questões que é muito séria quando se privatiza
é a questão de nós, população, não podermos incidirmos direto nas decisões. Então, você tem os conselhos, tem um conselho de escola, que toda a população pode fazer parte, e pode incidir nos rumos do dinheiro que é destinado para a escola. Quando se privatiza, você tira a população deste lugar. Você diz, não, aqui você não fala mais nada. Vai ter aí qualquer coisa que a gente der, e muito bem. E sinta-se feliz. E aí a gente entra novamente naquela história de pessoas que vão ser educadas para servir e as pessoas que vão ser educadas para mandar. Então, um dos projetos é a não privatização das escolas, a valorização do professor, continuar investindo na formação do professor, porque eu já vi professor tendo que exonerar porque ele ia fazer um mestrado, um doutorado. Quer dizer, se ele está se qualificando para trazer isso de volta para a rede, a gente não pode permitir que ele perca a renda dele. Então, investir nessa formação contínua, dar essa segurança para o professor. Agora, mais que isso, a gente parte para a questão da educação antirracista, da efetiva aplicabilidade da 10.639 e 11.645. Porque, Pai Sidney, a gente ouve professores dizendo assim, eu não sei falar sobre isso, ou então, para que falar sobre preto? Ou então, a gente não tem nenhuma informação, nenhuma literatura. E aí, vai ouvindo várias desculpas, que na verdade é o racismo dizendo, nós queremos continuar passando essa educação eurocêntrica para que nada mude, para que essa estrutura racista continue e a gente faça a manutenção do racismo estrutural e vocês continuem no lugar de subserviência. Aí eu disse assim, bom, para a gente criar mais o curso, não tem nenhum problema, não tem nenhuma dificuldade. Já existe o curso de pós-graduação em formação de educação étnico-racial. Ah, mas a gente vai onerar o professor? Não, o professor não vai ser onerado. Foi falha do Estado. Eu também, enquanto estudante de História e Geografia, eu também não aprendi. Então, se é falha do Estado, o Estado tem que suprir isso. Os CELS, eles já fornecem, já tem a estrutura dos CELS, e tem, a gente que é professor, se a gente quiser fazer uma segunda graduação, a gente pode fazer gratuitamente. Então, nada mais justo do que fornecermos essa formação para todos os professores. Porque não é só o professor de História e Geografia que tem que falar sobre a influência dos africanos e da contribuição dos afrodescendentes para esse país, e também dos povos originários. Então, todas as disciplinas. Dá-se um período para que esses professores voltem à universidade, cursem, tenham essa formação, porque daí acabou a desculpa. Aí não tem problema nenhum. E coloquem nos seus planos de aula, nos seus planos de curso, para ser realmente uma educação completa. Porque como cercear a presença e a história e a contribuição de mais de 56% da população? Alguma coisa está muito errada. Este é para a educação. E aí a gente passa pela questão da segurança. Quando a gente fala da questão municipal, a gente não pode falar diretamente sobre a polícia militar, mas também podemos ter núcleo de observação de como essa polícia está agindo e poder, sim, acionar e cobrar. O nosso âmbito é a GCM, e a GCM também está militarizada, a GCM também anda armada e a GCM também agride, ofende e mata as nossas crianças. A GCM também faz isso. Então,
Eu penso que a GCM não precisa andar armada. Não é essa, a criação dela não foi para ser polícia ostensiva. E penso também que a formação tem que ser humanizada. A formação desses profissionais tem que ser humanizada. Então, mudar esta formação e trazer a educação antirracista, porque senão eles vão continuar acreditando que nós somos os bandidos da vez, sempre, né? Porque a gente tem uma polícia, Pai Sidney, que ainda se baseia na teoria de Lombroso, que diz que nós temos tendência, nasceu preto, nasceu com tendência ao crime. Essa polícia é formada nessas bases, então tem que ter essa mudança, tem que ter para ontem. Essa questão da segurança, moradia, a questão da moradia, que todo mundo fala, agora com a pandemia, as diferenças ficaram escancaradas. Ficaram escancaradas para quem nunca quis ver, porque nós sempre soubemos e sempre enxergamos. É que agora, todo dia, o número na televisão. Não tem o novo normal. Nós nunca vivemos uma normalidade. A gente acordar de madrugada, num frio absurdo, e ver um dos nossos na calçada, e quando amanhece, o prefeito manda jogar água gelada para limpar a calçada, é um ser humano que está ali, num frio absurdo de São Paulo, que só a gente sabe quando está no inverno, é desumano. Então, isso é normal? Algum momento nós vivemos alguma normalidade, Pai Sidney? Então, não é um novo normal. A gente vai criar um normal. Então, a questão das moradias, eu penso em aproximar de cursos universitários que sejam de arquitetura e urbanismo, fazer projetos, eles têm que devolver para nós o dinheiro que a gente investe na formação deles, então que seja já neste momento. Então, pensar em projetos que já deram certo, como o Mutirão, né? Mutirão, que foi na prefeitura da Luiza Erundina, e resgatar projetos que deram certo e investir nisso. Penso também ainda na questão dos territórios, em cooperativas, para que a gente consiga trazer dinheiro para dentro da comunidade, esse dinheiro circular lá dentro mesmo. Mas sempre com um olhar muito cuidadoso, Pai Sidney, de perguntar para as pessoas que moram como, porque eu posso ter aí algumas diretrizes, são algumas diretrizes, mas quem vai dizer quais são as necessidades, e se cabe ou não cabe, e o que deve ser melhorado, são as pessoas. Por isso que eu falo que é o nosso mandato, onde as pessoas vão poder dizer o que vai ser feito com a verba parlamentar. Porque a verba parlamentar não é do vereador, a verba parlamentar é da população. E eu nunca vi, Pai Sidney, nunca vi, eu estou dizendo, e posso dizer esses 2 anos que eu estive lá, eu nunca vi um conselho participativo de pessoas que elegeram aquelas pessoas, todas elas, sendo perguntadas como que elas gostariam de dividir aquele dinheiro. Em que aquele dinheiro tem que ser aplicado. Eu nunca vi. E eu vou fazer isso, Pai Sidney. Eu vou fazer isso. Então, eu penso que cada região vai ter, eu posso chamar de conselho participativo, entre aspas, porque o conselho participativo tem toda uma estrutura, tem um organograma, tem eleições, então eu vou chamar de gabinetes estendidos. Então essas pessoas, e outro detalhe também que eu vejo, que as pessoas falam assim, mas a rotina do vereador é muito difícil, não dá para atender. Oi, que rotina é essa? Que não cabe atender e legislar
com as pessoas a tentar... Para quem que essa pessoa está trabalhando? Então, se não tiver tempo de estar com as pessoas para poder organizar e dizer da base de onde vão ser feitas as leis e como esse dinheiro vai ser usado, então vai fazer outra coisa, que não dá para ser vereador. Penso também, agora em relação às nossas matrizes africanas, na questão de penalizar quem incita o ódio às nossas matrizes africanas. No âmbito municipal, a gente não pode penalizar legalmente, mas não quer dizer que a gente não possa acionar, mas a penalização, ela é administrativa. Então, como que a gente pode fazer isso? E depois a gente pode, isso é só uma ideia, depois a gente pode construir juntos, melhorar isso. Como que a gente vai, eu penso, o fulano XYZ, muito imbuído de sua crença, foi lá e disse para os seus fiéis que as nossas matrizes africanas é a casa do demônio, é não sei o que lá, e os fiéis, acreditando, foi lá e quebrou, que xingou, não precisa quebrar não, só de xingar, só de atrapalhar, vai ser penalizado. Penalizado como? Vai ter um X para pagar, porque esse povo só trabalha, a movimentação deles está no dinheiro, né? Então, se eles gostam de movimentar, eles vão movimentar. E não só porque eu acredito que só a penalização pela penalização não muda a cultura, e isso está enraizado. O racismo está enraizado. Racismo religioso. Então, essa pessoa vai ceder o espaço dele para que nós estejamos lá, falando com essas mesmas pessoas que tiveram sua mente lavada, acreditando que que nem demônio, a gente nem sabe quem é essa pessoa, a gente nem acredita nisso, não existe pra gente isso. Eles vão ouvir de nós o que é a matriz africana, o que é o candomblé. Então, isso numa questão de educar mesmo. Eu acredito que uma cultura, ela só vai ser extinta, se for ruim, ou melhorada a partir da educação. Então, essa aí é uma ideia que pode ser melhorada, estou aberta. Né? Excelente, adorei as propostas. Estamos aqui com pessoas nos acompanhando, conhecendo melhor, não é? A professora Adriana Vasconcelos, 65100, candidata à vereança em São Paulo, uma liderança negra, professora negra, mãe, mulher de axé, é uma liderança muito importante para nós. Tem todo o meu apoio, 65100. Muito obrigado, aprendemos muito sobre política, aprendemos sobre o fazer política e eu mesmo estou muito entusiasmado. É a terceira candidatura, a terceira é a Encruzilhada de Três Pontas e Coritá Metá. Então, nós por nós. E muito obrigado por estar aqui, por disponibilizar um tempo para conversar conosco. 70 pessoas aqui nos acompanhando e nós precisamos saber quem está por nós. Porque não é possível mudar alguma coisa sem que escureçamos a política. Saúde e vida longa a você, força, Oiá mesmo esteja na frente, Xangô, Exu. Muito obrigado, professora Adriana Vasconcelos, 65100 em São Paulo, vereança em São Paulo.
Eu que agradeço, Pai Sidney, sempre um grande prazer. Eu amo o senhor. Se eu tivesse aqui, ó, de frente a ver, eu já estava agarrada no pescoço que eu não ia largar. O senhor é uma inspiração, eu aprendo sempre muito. Agradeço aos nossos ancestrais por eles terem me permitido encontrá-lo. Somos uma grande família. E é sempre, sempre, vai ser sempre nós por nós. Muito obrigada. E vai ser o nosso gabinete. O nosso gabinete em São Paulo. 65100, professora Adriana Vasconcelos, 65100. Axé. Axé.